Oi, pessoas! Segunda-feira, dia de compartilhar histórias aqui no canal. E eu já queria lembrar aqui a vocês, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte se você achar que é interessante, para que a gente possa comunicar mais por aqui. Bom, o vídeo de hoje tem dois objetivos principais. O primeiro é contar uma história, contar uma experiência, né? Contar uma descoberta que eu fiz, compartilhar com vocês. E a segunda é fazer a gente refletir sobre a comunicação com crianças, tá? Então assim, ó, não é um estudo científico, não. Aqui é um momento de compartilhar com vocês um pouco de sentimento e de percepções, ok? Bom, a ideia de falar sobre isso aqui hoje veio de algo que eu descobri muito recentemente. Quem já foi meu aluno, minha aluna, quem já conversou comigo, quem é próximo a mim, já ouviu muitas vezes eu dizer o seguinte: eu fui uma criança obesa. Meus alunos e alunas de avaliação nutricional já ouviram muitas histórias relacionadas à obesidade que Vanille tinha na infância. Passei uma vida dizendo isso, né? E eu ouvi sempre isso. E agora, muito recentemente, eu participei de um webinar, né? De uma live, de uma palestra, como queira chamar, no mundo virtual, sobre mapa da obesidade, e tocou-se muito na história da obesidade infantil e eu fui resgatar, né? Bendita terapia que vai fazendo a gente refletir sobre a vida. E aí eu me dei conta do seguinte: eu não fui uma criança obesa. E vocês não têm noção do que isso significa na vida de uma pessoa adulta, prestes a fazer 40 anos, que é nutricionista, que já teve anorexia, que pesquisa no doutorado sobre obesidade, que ministra aula de avaliação nutricional. Vocês não sabem o que isso significa. Não sabem o impacto que isso tem na minha vida. E a gente vai escutando, né, vai ouvindo, vai aprendendo, vai estudando, vai percebendo questões relacionadas, né, a esta condição chamada obesidade. E às vezes a gente não sabe que palavras usar, como se comunicar a este respeito. E eu acho que a gente está muito distante de saber se comunicar com crianças. Eu tenho memórias da minha infância que não se apagam de jeito nenhum. Eu esqueci um monte de coisa, mas tem coisas que eu não consegui esquecer porque elas foram marcantes para mim. Então, eu estava conversando esses dias com o meu marido. Eu lembro exatamente o dia que uma vizinha da casa lá onde eu morava com a minha mãe, quando eu passei com minha mãe na calçada, a gente não ia falar com ela, a gente não estava conversando com ela, nada. A gente ia passando pela calçada. E ela parou a minha mãe e disse: menina, como é que você deixa essa criança chegar nesse estado? E eu fiquei, né? Eu tinha 9 anos mais ou menos, é uma fase de 9, 10 anos. E eu parei e fiquei, que estado é esse que eu cheguei que eu não tô sabendo? E aí minha mãe também fez essa cara assim de... Ela fez: gorda desse jeito. Como é que uma criança fica gorda desse jeito? Como é que você deixa? Esses dias, lembrando desse episódio, eu também percebi que eu me pareço muito com minha mãe, viu? Porque minha mãe, quando ela falou isso, ela disse: e o que você tem a ver com isso? E você, que é gorda, que é uma adulta, e tá dizendo isso da minha filha, que é uma criança que vai crescer? Pelo amor de Deus, mulher, vá se olhar no espelho. E a gente foi embora. Então, esses episódios que parecem nada, até deve ser reflexo para aquela mulher que falou isso, que era uma pessoa que estava muito acima do peso também. Ela expressar aquilo diante de uma criança de 9 anos, para ela talvez ela estava tentando ajudar, nem sabe o que significou. Para mim é uma marca da infância que eu carreguei para a vida toda. Então eu peguei e fui olhar as minhas fotos. Minha mãe fez aniversário da gente todos os anos, meu e do meu irmão. Então a gente tem foto para registrar todas as nossas fases da vida. E aí eu fui pegar foto por foto para tentar encontrar esta criança
obesa, essa criança enorme que estava naquele estado, que falaram tanto e que eu guardei a vida toda aqui e que passei uma vida preocupada sobre o meu tamanho porque sempre me disseram que eu era muito gorda. E aí comecei a fazer um levantamento aqui, uma lembrança de fotos. E aí, essa é a Vanille de 1 ano. Olhei pra ela, não vi obesidade nessa criança de 1 ano, mas não foi mais pra frente o problema, né? Esta é de 2 anos. E nada até essa idade. A de 3 é tão fofinha que eu continuei sem encontrar essa obesidade que falaram que eu sempre fui, né? Com 4 anos, eu comecei a me amar tanto com 4 anos que eu escolhi logo 2 fotos. Uma do aniversário, que foi tema de São João, e outro de quando meu irmão nasceu, que minha mãe chamou o fotógrafo para registrar. Então, 4 aninhos. 5 anos é a Chapeuzinho Vermelho, minha mãe adorava aniversários temáticos. Essa é a Vanille com 5 anos. Com 6, ali, doutora do ABC, essa era a Vanille de 6 anos. Ainda não achei a obesidade nessa criança. Com 7 anos, essa com 7 junto com meu irmão, porque aqui esse ano foi um ano difícil. Não deu para fazer 2 aniversários, ela fez um só. E aí fez Branca de Neve e os 7 Anões para poder fazer os 2 juntos e ficar resolvido o problema. Com 8 anos é a fase crítica, né, que todo mundo lembra. Quando alguém, né, da minha infância, algum familiar quer lembrar da minha obesidade infantil, lembra, diz assim, menina, tu era gorda, ainda usava uns vestidos de babado, horrível, que ficava pior ainda. E aí foi justamente essa foto que eu resgatei, né, de 8 anos, realmente esse vestido é questionável, né, o gosto por moda da minha mãe, mas era o vestido da época, era a moda da época para criança, e eu não consigo ver essa criança gordona, que foi uma palavra que eu ouvi muito também sobre mim na minha infância. Aos 9, também com aquela ideia de uma criança obesa que me falaram, e aos 10 é o top, né, o top do que eu cheguei de peso, que é essa foto aqui, que é do meu aniversário de 10 anos, e que nem nela eu encontrei isso que falaram. Tem foto de 11 anos, esta é a Vanille com 11 anos, com 12 para fechar a fase da infância, né? E aos 13 que eu já comecei, já são lembranças de emagrecimento e de que eu comecei a dar sinais que eu estava com transtornos alimentares, com medo de ficar gorda, comecei a emagrecer, comecei a não comer, e foi outra história que pode ser objeto de um outro vídeo. Mas o que eu queria dizer hoje é que eu passei uma vida dizendo que eu era uma criança obesa. Uma vida! E isso significou muito para mim, porque me disseram que eu era obesa. E visualmente eu não era. E o que é que isso significa, né? A forma como foi falado para mim, os danos que isso causaram na minha vida. Até porque eu poderia ser, né, classificada, né, como a ciência classifica a obesidade hoje em dia, pode ser que mude, mas até hoje é classificada baseada única e exclusivamente no peso, embora a gente diga que a obesidade é um acúmulo de gordura no corpo que faz mal, mas a gente usa o peso, um IMC, que não avalia gordura, mas tudo bem, a ciência avança, a gente encontra outros caminhos. Por mais que o meu peso, quando fizesse um cálculo, botasse numa tabela, desse obesidade infantil, isso custou um preço muito alto, custaria um preço muito alto, né? Se não for tratado com a comunicação correta. Quanto mais que não era, né? Então, eu queria compartilhar isso para que a gente não repita esses erros agora em 2021. Essa criança aqui foi da década de 80, chegando na 90, né? E não é possível que a gente continue tratando esta situação, o tema obesidade, como a gente tratava lá na década de 80, fazendo a criança se sentir um lixo, fazendo a criança se sentir diferente, fazendo a criança se sentir menor.
porque era assim que eu me sentia, baseada em uma coisa que nem existia, que era a tal da obesidade que disseram que eu tinha. Além da terapia, vários livros me ajudaram a refletir sobre isso. Eu queria compartilhar, vou compartilhar um com vocês, para que me ajudou muito a pensar, que é esse aqui, Meu Corpo, Minhas Medidas, de Vivi Tovar. Eu lembro que quando eu li esse livro eu chorava horrores, assim, porque eu ia lembrando de coisas que foi acontecendo ao longo da vida e não tinha caído essa ficha da infância como me caiu agora. Então, se agora, né, eu já estava nesse processo de aceitação, de me enxergar como eu sou, sem ter me tocado de que essa falácia que disseram na minha infância era mentira, agora é que eu tô em outro processo de me enxergar, de me aceitar e de me gostar. Então eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Se você é criança, adolescente, tá vendo esse vídeo, olhe pra você e entenda que você é perfeito do jeito que é. O nosso corpo é o nosso lar. A gente tem que tratar ele de uma forma melhor. A gente tem que tratar ele com carinho, tá? E se você é pai, mãe, cuida de criança, preste atenção como você aborda questões tão importantes com os seus filhos, sobrinhos, conhecidos, amigos. A criança, o que a gente aprende, o que a gente guarda, o que a gente se machuca da infância, talvez demore muito tempo para ser resolvido. Então vamos colaborar com a construção de adultos mais saudáveis, não só em relação ao peso, mas saudáveis em relação à mente, à saúde mental, ao que se vê, à autoimagem, né? A autoestima, tá bom? Boa semana!